Olá meninas, tudo bem? Então, gente, hoje eu vim dar um testemunho pra vocês. Na verdade, eu vim dar o testemunho do meu marido, que eu já disse uma vez que eu daria. E Deus tem me incomodado muito pra falar dele. O que eu vou falar aqui hoje é um testemunho muito forte. E algumas pessoas que me conhecem, que conhecem a minha família, conhecem meu marido, talvez quando ouviu o que eu tenho pra dizer, talvez fique chocado, porque não sabia, essas pessoas talvez nem imaginavam que a gente passava. A gente nunca falou disso pra ninguém, a gente nunca foi de mostrar isso pra ninguém. E foi assim, é um testemunho muito bonito, porque foi assim, a prova, a coisa mais bonita que Deus já fez na nossa vida, entre tantas outras, porque Deus vive abençoando a gente de todas as formas. Mas essa bênção que Deus nos concedeu foi, sem dúvida, assim, até hoje foi a mais importante que Deus nos deu, porque foi um livramento na nossa vida, foi um livramento na vida do meu marido, um livramento do nosso casamento mesmo, da nossa família. Então, esse testemunho é sobre alcoolismo. Quando eu conheci meu marido, ele já bebia já. Ele sempre bebeu vinho. E bebia cerveja de vez em quando. E ele nunca foi assim, de beber até cair. Mas ele já bebia. E com o passar dos anos, né, depois que a gente casou, que a gente teve filho e tudo, talvez pelos motivos, nada justifica, na verdade, mas talvez tudo que a gente passava, como eu já disse no meu testemunho, né, da minha mudança de vida, minha mudança de estilo de vida. Então, antes assim, eu não era muito de me arrumar, não era muito de fazer as coisas para agradá-lo. Eu simplesmente era mãe, cuidava da Júlia e não tava nem aí, cuidava da casa, não tava nem aí pra ele. Então, isso mudou muito depois, né, que Deus transformou minha vida, Deus mudou muito isso. Então, talvez por esse motivo, ele passou a beber demais. Ele bebia, assim, 2 garrafas de vinho por dia. Era muita coisa. Ele não era uma pessoa que ficava bêbado, caindo, que no dia seguinte depois ele não ia nem trabalhar, nada disso. Mas assim, era chato, porque ele chegava em casa todos os dias. Ele chegava em casa, passava na loja de bebida alcoólica e já trazia uma garrafa de vinho pra casa. Quando eu vi ele chegando, que eu vi a garrafa na mão dele, eu já ficava desesperada. Ele nunca fez nada de mal nem pra mim, nem pros meus filhos, por conta da bebida. Mas assim, ele ficava chato mesmo, ele ficava insuportável. Ele fedia bebida alcoólica, e deitava na cama, apagava, dormia, ninguém acordava ele. E no dia seguinte, isso eu não sabia, eu fui saber depois, depois da bênção que a gente recebeu, eu fui saber que ele passava mal todo dia de manhã, que todo dia de manhã ele acordava com dor de cabeça, com estômago ruim, com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, de ressaca, e ele bebia de segunda a segunda. Eu não gostava que vinha gente aqui em casa, porque toda vez que vinha gente em casa ele acabava bebendo ainda mais. 2 garrafas era ele sozinho. Se tivesse alguém aqui em casa, era mais. Bebia 3 garrafas de vinho, aí ainda bebia, sei lá, se a pessoa trazia cerveja, se trouxesse uma caixa de cerveja, era uma caixa de cerveja que ia. Às vezes a pessoa bebia 2, 3 cervejas, ele bebia o resto. Isso porque ele nem gostava de cerveja. Então, depois começou a beber uísque também, e trouxe algumas garrafas de uísque pra casa e começou a beber. E eu ficava com meu coração muito apertado quando eu via ele bebendo, porque eu sabia que ele não ia fazer nada de ruim nem pra mim nem pros meus filhos, mas eu não gostava de ver ele bebendo, porque eu sabia que dali eu não sabia pra onde ia, eu não sabia se, sabe, a minha vontade era de sair correndo, eu não queria mais. Quem sofre esse problema sabe como é que é. É horrível, por mais que a pessoa não se altere, que a pessoa não fique com raiva e nada. E ele ainda justificava, quando eu falava pra ele parar de beber, ele falava assim, melhor beber em casa que beber na rua, porque eu conheço um monte de gente que bebe na rua e chega em casa já bêbado já. E aí é melhor, porque pelo menos eu bebo em casa, você tá vendo o que eu tô fazendo. Mas, tipo assim, eu não me importava com o que ele ia fazer ou deixar de fazer. Eu só queria que ele parasse de beber. Eu não achava que isso ia ser um bom exemplo pros meus filhos, crescer vendo ele bebendo. Eu não acho que a bebida alcoólica, cigarro, droga, qualquer coisa que às vezes nós pais temos de vício,
essas coisas são ruins, não são bons exemplos para as crianças. As crianças vão crescer vendo aquilo e depois, mais tarde, se fizerem, você nem pode falar nada, porque você ensinou a fazer. Então, eu acho que eu pedia muito pra ele, assim, falava pra ele, se não por mim, então pelas crianças, para de beber. E ele falava, não, só vou parar de beber quando eu quiser, porque eu paro na hora que eu quiser, eu não sou alcoólatra, eu não sou viciada, eu paro na hora que eu quiser. Mas como todo viciado, eles nunca são viciados, né? Então, ele tinha um problema mesmo, era um problema na vida dele, e que era na minha vida, e ia ser na vida dos meus filhos. Foi quando a Alessandra, minha amiga, né, entrou na nossa vida, que foi Deus, colocou ela, eu já falei dela várias vezes, sempre vou falar, ela é uma pessoa que eu nunca vou esquecer na minha vida, por mais que um dia a gente deixe de se ver por algum motivo, que a gente mude para lugar distante, eu nunca vou esquecer dela, porque foi ela o anjo que Deus usou para mudar as coisas dentro da minha casa, para mudar a minha vida. E Deus começou a falar para ela que o Nelson bebia, e às vezes ela tava aqui em casa, do nada ela falava, eu nunca tinha falado pra ela que ele bebia. E do nada ela falava, tô sentindo cheiro de vinho, tô sentindo cheiro de bebida, não sei o que. Não passava 5 minutos, o meu marido chegava com uma garrafa de vinho embaixo do braço. Ele não bebia enquanto ela tava aqui, talvez porque ele não queria que ela soubesse que ele bebia, né, da forma como ele bebia. Mas assim, ela saía, ele já enchia a taça. E era assim, todos os dias era assim, não importava a hora que ele chegasse. Quanto mais cedo ele chegasse em casa do trabalho, mais ele bebia. Então, às vezes, eu torcia pra ele chegar tarde. Porque eu pensava, a única forma dele beber pouco é ele chegar tarde. Se ele chegar em casa 6, 7 horas da noite, eu vou ficar menos tempo com ele? Vou, mas pelo menos ele vai beber menos. Porque não vai dar tempo de ele beber 2 garrafas de vinho. Se ele chegasse em casa na hora do almoço, ele já almoçava bebendo vinho, e aí ele ia bebendo vinho até a noite. Então, assim, sempre foi dessa forma. E ela começou a falar, e aí eu contei a verdade pra ela, eu mostrei pra ela como que era aqui no armário embaixo da nossa pia, que era cheio de garrafa de vinho vazia, porque ele deixa, eu não sei porquê, mas ele ia estocando as garrafas vazias tudo ali embaixo, e um dia ele ia e tirava tudo, depois enchia de novo com garrafa cheia, ia bebendo, ia estocando, depois tirava, e era sempre assim. Um dia eu mostrei pra ela como que era ali embaixo, e ela ficou abismada, ela falou, Cris, eu já sabia já que ele bebia e ele é alcoólatra, isso daí é uma doença na vida dele, é um problema e ele precisa da sua ajuda para ser curado, porque a esposa que ora, que põe o joelho no chão, que faz jejum pelo marido, o marido alcança a bênção. E ela sempre me falou isso, ela me deu um livro inclusive para ler que se chama O Poder da Esposa que Ora. Eu confesso que eu não li inteiro, mas eu vou terminar de ler. E no livro fala o poder da oração da esposa. E eu comecei a orar muito, ela me ensinou a ungir as garrafas. Então quando ele passava na porta com a garrafa na mão, eu já passava a mão no azeite e passava a mão na garrafa e já orava pela garrafa. Repreendia tudo que tivesse naquela garrafa, naquela bebida de ruim, e falava pra Deus tocar nele, porque que aquele vinho fizesse mal pra ele. Não que trouxesse doenças pra ele, não isso, mas que fizesse mal, que ele sentisse nojo do vinho. Na hora que ele colocasse aquela taça na boca, que ele sentisse nojo, que ele sentisse vontade de vomitar. Pra ele não querer mais tocar. Gente, olha, demorou muito. Porque Deus quer ver o nosso coração. Deus sonda o nosso coração. E Deus queria que eu me apegasse com ele de uma forma que eu não fosse largar depois que eu alcançasse a minha bênção. Por exemplo, eu tô lá, tô orando fervorosa, aí eu alcanço minha bênção hoje, amanhã... Ah, ok, meu marido já parou de beber, agora eu não preciso mais de Deus. E Deus não queria isso. O que Deus queria? Que eu permanecesse firme na palavra do Senhor. Que eu permanecesse com Ele até o fim. Mesmo, independente do meu marido parar de beber ou não. Deus sondou meu coração para saber se era aquilo mesmo, se era de coração aquilo que eu estava fazendo. E eu provei pra Deus que era de coração. Eu botei meu joelho no chão, eu orei. Eu orava dia e noite, eu orava de manhã, de tarde e de noite. Eu li a Bíblia, eu li o livro que ela me deu. Eu ungia as garrafas, ungia a taça. Eu ungia a porta para que quando ele entrasse em casa, qualquer vontade dele de beber vinho, qualquer vontade dele de ter um álcool na mão dele, ficasse pra fora e só entrasse ele. Qualquer espírito ruim, qualquer coisa ruim que tivesse com ele, que ficasse pra fora, que da porta pra dentro, quando ele entrasse em casa, entrasse só ele, o meu marido, que não tivesse nada de ruim com ele. E demorou, custou, eu acho que eu fiz isso uns 2, 3 meses ou mais. E eu orava e eu falava pra Alessandra, não tá dando certo, Deus não tá me ouvindo, eu acho que eu vou desistir, porque não tá adiantando. E ela falava, não desiste, você não desiste, você continua ungindo a garrafa, você continua ungindo a porta, você continua com seu joelho no chão orando e fazendo jejum.
E eu continuei firme e forte, até que um dia, quando eu menos esperei, ele na época estudava. E ele subiu pra trocar de roupa, tomar um banho, trocar de roupa, porque ele ia pra escola. Aí, na hora que ele subiu, de repente ele desceu muito nervoso, muito nervoso. E quando eu via ele nervoso, eu já ficava apavorada já, porque eu já pensava, nossa, por causa da bebida, por causa da bebida, por causa da bebida. E ele desceu nervoso e catou um saco de lixo e começou a socar todas as garrafas dele de vinho lá dentro. Tinha um pouco de cerveja na geladeira, ele socou tudo lá dentro também. Ele catou a garrafa dele de uísque que ficava aqui na sala, despejou tudo dentro da pia e falou pra mim, ele falou, eu nunca mais vou beber na minha vida. Você pode acreditar no que eu tô te falando, eu nunca mais vou botar uma gota de álcool na minha boca. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Ele falou assim, eu decidi que eu não quero mais beber, eu não quero mais beber, eu não vou mais beber. Ele falou assim, as minhas roupas nenhuma mais me serve. Ele já tava 3 números acima do número normal dele, ele falou, nada mais me serve. Isso daqui é inchaço por causa de cachaça. Eu tô inchado por causa de bebida. Ele falou, nunca mais na minha vida eu vou botar uma gota de álcool na boca. E você pode escrever o que eu tô te falando. Aí, eu queria acreditar. Mas, por mais que eu tenha fé, eu tenho fé em Deus, eu tenho muita fé. E agora eu tenho mais ainda. Mas naquele dia eu ainda não tava, a minha fé não tava tão fortificada. E eu pensei, eu falei, será que ele tá falando isso da boca pra fora? Ou será que ele tá falando de verdade? Será que ele, quando chegar de voltar da escola, ele vai voltar com uma garrafa já de vinho pra repor isso que ele jogou fora? E desde esse dia, meu marido nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Ele substituiu o álcool por água com gás. Ele começou a tomar água com gás o dia inteiro. Água com gás, eles pingavam um pouquinho de limão, porque a pessoa já tinha o hábito de estar ali com a taça na mão o tempo todo. Então, pra ele perder esse hábito, ele começou a beber água. E ele começou a beber água, beber água, beber água. Ele desinchou rapidinho, desintoxicou. E Deus começou a falar com ele, porque quando ele estava bebendo, Deus tinha parado de falar com ele. Deus não falava mais. Ele orava, ele pedia palavra na Bíblia e Deus não falava com ele. E depois disso, Deus voltou a falar com ele. E ele voltou a sentir a presença do Espírito Santo dentro da nossa casa, na vida dele. E foi uma transformação na nossa vida. Isso salvou o nosso casamento, porque o nosso casamento estava de mal a pior. Porque o alcoolismo acaba, gente, com a vida de qualquer pessoa, qualquer vício, assim, acaba com o relacionamento, acaba com a vida das pessoas. Ninguém gosta de ter uma esposa que fuma, um marido que fuma, ninguém gosta de ter uma esposa ou um marido que bebe, e ninguém gosta de saber, por mais que às vezes não faça na sua frente, mas saber que tem um marido ali fora que tá usando droga, tá fumando crack, tá cheirando cocaína, ninguém gosta, né? Ninguém quer isso pra nossa vida. Só que isso, gente, é difícil, largar um vício é muito difícil, é só com Deus. Só Deus é capaz de tirar você da onde você tá. Eu já falei isso uma vez, vou falar de novo, vou repetir pro resto da minha vida. Só Deus é capaz de tirar você da onde você tá. Só Deus é capaz de fazer você largar um vício. Só Deus é capaz de fazer você deixar de ser alcoólatra do dia pra noite. Não foi fácil pra ele, foi difícil. Eu sei que foi difícil, eu acompanhei tudo e foi muito difícil pra ele. Mas hoje eu posso dizer, meu marido tá liberto da bebida alcoólica. Ele tá completamente liberto. Ele já vai fazer 1 ano que ele não bota uma gota de álcool na boca. E eu só tenho a agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida por ter libertado meu marido do álcool. Porque nada pra mim era mais horrível do que saber que ele ia chegar em casa e ia começar a beber. E Deus sabe do meu sofrimento, Deus sabe o quanto eu sofri com isso. E hoje eu sou, assim, eu posso dizer que eu tenho o melhor marido do mundo. Porque ele não bota uma gota de álcool na boca. E todos os dias, quando eu sei que ele vai encontrar com alguém que bebe, eu já falo pra ele, você não vai beber, né? E ele, não, nunca mais eu vou beber. Eu te falei, eu não vou beber. E ele cumpriu com a promessa dele. Gente, olha, eu vou deixar no blog uma passagem da Bíblia que fala sobre isso, sobre se agarrar com Deus mesmo, fazer oração forte, que Deus ouve, Deus responde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse testemunho. Espero que tenha servido pra você que sofre de algum vício, que tem alguém na sua família que sofre de algum vício. Mostre esse vídeo pra essa pessoa e fala pra ela que Deus vai tirar ela da onde ela tá, ou vai tirar você da onde você tá. Tá bom, gente? Então, um beijo. Até mais. Tchau, tchau.